Mari Menezes termina seu relacionamento e faz um exposed do seu ex. Pra quem não conhece a Mari Menezes, ela é essa influenciadora aqui e esse é o seu namorado. Quer dizer, hoje em dia ex. E esse é o Instagram dela, ela tem mais de 5,2 milhões de seguidores no Instagram. E no TikTok também tem alguns milhões. Só que o que aconteceu? Pelo que eu vi, dia 29 de agosto ela terminou. Aí com o passar do tempo, ela fez um exposit. Ela postou esse story aqui em seu Instagram. Nada aconteceu, porque vocês sabem que aconteceu. Tem muita coisa na internet, a minha vida é exposta. Eu escolhi isso pra mim e eu sempre expus tudo. Então eu não acho justo vocês ficarem acreditando em fofocas por aí e não saberem da minha verdade. Então foi por isso que eu resolvi vir falar aqui, tá? Acompanhou. Então quer dizer que ela tinha terminado. Aí as pessoas começaram a supor o motivo dela ter terminado o relacionamento dela. Tudo, sabe que foi tudo muito rápido e muito intenso. Eu acho que isso talvez tenha sido um erro, mas as coisas acontecem como tem que ser, né? Enfim, conheci o meu ex-namorado, foi tudo maravilhoso. Conheci um cara que tava disposto, que me falava coisas lindas, carinhoso, amoroso. Tudo que eu postava era real. Até eu começar a perceber com o tempo que aquele conto de fadas da boiadeira tinha um preço a se pagar, entendeu? Então era tudo do jeito dele. Tinha que ser do jeito dele. Ele não tinha controle emocional. Então se não saísse como ele esperava, ele surtava. Já é traço de pessoas tóxicas. Se ela já não consegue ter controle, não consegue ter controle sobre suas próprias emoções e quer colocar a culpa em você, já é uma ideia, não uma ideia, mas uma lâmpadazinha que tem ligada na sua cabeça pra você já meter o pé fora dali, porque boa coisa não vai sair. E os surtos dele ocasionavam coisas horríveis, como eu já presenciei, então, ele quebrando cama, ele quebrando espelho. Cara, quebrar a cama, espelho, e você ainda continuar com ele, isso somente deu, sei lá, uma educação não, ou você nunca viu relatos de agressão, de feminicídio, sabe? Se ele fez isso, ele pode fazer alguma coisa contra você. Isso só é o começo, gente. Será que ela não se tocou, não? Me xingando na frente de todo mundo. E por trás disso tinha essas duas personalidades. Eu tava cega com um cara que me amava, que tava Literalmente, você tava cega. Literalmente. de tudo pra mim. Essas coisas aconteciam, eu chorava, tinha crise de ansiedade. E toda vez ele me prometia que isso ia mudar, que não ia acontecer mais. Mas, gente, essa menina é aquela que se emendou na polêmica com Carlinhos Maia. Acho que eu já vi essa menina envolvida nisso. Ele ia mudar o temperamento dele porque ele me amava. E eu sempre acreditei na palavra dele. Então eu falava, então vai pra terapia, porque eu não vou aguentar esse comportamento pro resto da minha vida. E não, eu vou mudar por você, eu te amo, você é a mulher da minha vida. E no final ele não ia pra terapia, né? Mas com o tempo eu meio que obriguei. Ele foi em uma ou duas, fez uma terapia de casal até comigo, que eu levei ele. Mas ele dizia que causava ansiedade nele, que ele não conseguia ficar lá. E que eu tinha que entender o tempo dele. Mas eu sempre tinha que entender. Mas ele não podia entender o seu tempo. Certeza que ele falava isso. Ele nunca entendia as minhas coisas. Nem mesmo quando eu tava trabalhando. Quando eu já tive que escutar que eu era uma puta. Porque eu tava trabalhando por nada. Por nada. Olha o tratamento. Chamar de puta, quebrar cama, quebrar espelho, não entender o seu momento. E você ainda ficar com esse homem, garota. O que você tinha na cabeça? Sabe? Coisas desse nível. E hoje eu vim aqui fingir que nada aconteceu, porque vocês sabem que aconteceu. E hoje eu entendo que todas essas inseguranças... E hoje eu entendo que todas essas inseguranças que ele tinha, que eram muitas, que eu não podia sair pra uma festa sozinha, mas ele podia tocar todo final de semana numa balada, porque era o trabalho dele. Mas eu não podia pra lugar nenhum sem ele. Entende? Essas inseguranças que vêm dele são ocasionadas pelas atitudes que ele tem. Vocês entendem que, com o tempo, eu fui percebendo isso. E aí teve o estopim pra mim, e mesmo aceitando, acreditando na mudança dele, tentando acreditar,
por amor, por estar cega, chegamos em Barretos. Aí você já estava precisando de terapia, não era só ele que precisava de terapia, não, filha. Que depois de tudo que ele fazia com você, você ainda sentia amor por esse homem? Após uma viagem, e o irmão dele ia tocar no amanhecer. Eu já tava ficando com sono de madrugada. E aí eu falei, nossa, tô ficando com sono. Ele falou, toma um Venvance. Eu falei, não vou tomar Venvance, porque não sabe Gente, pelo que eu vi, Venvance só usa quem tem TDAH, quem não consegue prestar atenção. Aí usa pra pessoa se manter ativa e mais focada. Mas quem não tem, não pode tomar, porque pode deixar a pessoa com ansiedade, entendeu? Venvance é um remédio que deixa a pessoa muito acelerada, porque eu tenho ansiedade, e eu já sei disso. Eu falei, eu não quero tomar Venvance. Eu nunca tomei, acho que vai me fazer mal. A brilhante ideia dele foi ter Você acha? colocado no Skol Beats o Venvance e me dar a bebida, sem eu saber. E depois ele me falou, viu? Tá tomando aí sem nem saber. E eu fiquei tipo, por que você fez isso? Gente, olha a que ponto chegou. Ela falou que não queria tomar esse remédio, Venvance. Aí ele fez o quê? Colocou na bebida dela sem ela saber, deixou ela beber, pra depois falar que botou remédio na bebida dela. Gente, olha o tipo de pessoa, sabe? E ela não enxerga isso. Meu Deus do céu, ele literalmente dopou ela. Isso me lembra um caso de um influenciador que começa com H. Gente, como que pode uma coisa dessa? Véi. Ele, não, já tomou, toma mais um pouco aí pra você ficar acordado, a gente vai durar no show do Neto, sei lá o quê. Eu burra, fui lá e tomei mais um pouco. Beleza. Ainda tomou mais? Não, você tava querendo. Não, pelo amor de Deus, menina. Ele colocou sem a sua permissão. Aí você foi lá e tomou mais. Ah, deu liberdade. Porque eu achava normal as coisas, sabe? Não, ele falava, não, tô fazendo isso pra te proteger. Eu não gosto dessa roupa que você tá indo, mas Proteger de quê? Colocando remédio na bebida. E falando que é pra proteger, mas proteger de quê? Ela que tinha que ser protegida dele. eu tô falando isso pra te proteger. Não vai com essa roupa curta, porque eu tenho cuidado com você. Então era sempre assim, sabe? Essa manipulação. Peraí. Quer dizer que você não podia sair com roupa curta porque ele queria cuidar de você? Como assim? Não entendi, hã? Absurda. E tomei a bebida, fiquei toda coisada, toda alegre, sei lá quem me deu aquele negócio. E mais tarde ocorreu o show do irmão dele. Quando o irmão dele tava tendo problema no som, ele falou, vamos todo mundo pro palco dançar e tal. E aí eu fiz o quê? Fui lá dançar, falar com o público pra interagir, enquanto o irmão dele tava passando por um problema lá atrás. E aí nisso ele tava preocupado com a minha roupa, que era um vestido, e eu tava de short por baixo. Enfim. E aí quando a gente saiu de lá do palco, ele falou, meu, presta atenção na sua roupa, você dançando lá na frente. Aí eu falei assim, nossa, que chato. E eu falei pra ele, porque toda vez era isso. Independente do lugar, ele sempre reclamava da minha roupa. E era por proteção. Dizia ele. Aí eu falei assim, Mas que tipo de proteção? Que proteção é essa? Que a pessoa não pode sair com uma roupa curta? Hein? nossa, que chato. Ele falou, não quero mais falar com você. Saiu de perto de mim, não quis falar comigo. E aí chegou na minha orelha nesse momento. Chegaram várias coisas já durante o relacionamento. Que ele ficava olhando pra uma amiga com maldade, uma amiga muito próxima minha. Que eu acredito na verdade dela. Porque, enfim. Ela chegou e falou, olha... na verdade me contaram, né? Ele ficou olhando pra ela com maldade. Ela percebe, ela não tem coragem de contar. Nisso eu fiquei super irritada. Eu falei pra ele, olha... Não, gente, pelo amor de Deus, a amiga sabe não contar. Ao invés de eu discutir lá na frente de todo mundo, eu falei, vamos embora. E ele... Mas também pode ser que ela tenha medo, sabe? Dela não querer acreditar a que tá namorando. E chamar ela de falsa, de querer destruir o relacionamento. Porque tem essas meninas que uma quer avisar que o marido não presta, mas ela não acha, ela acha que tá tentando destruir a relação. Porque você sabe como que são, né? Ele falou, não vou embora. Aí eu tava puta, eu já falei assim, se você não for embora, eu não vou olhar mais na sua cara. Ele falou, pode ir. Nessa hora me subiu o sangue. E aí eu coloquei a minha aliança no bolso dele. Falei, então tá bom. Na mesma hora, pelo fato de eu já estar muito coisada por causa do remédio, me deu uma ansiedade inexplicável. E eu comecei a ligar pra ele desesperadamente.
implorando pra que ele fosse até mim. Implorando, por favor, eu tô passando mal. Se tem consideração comigo, vem até mim. E ele continuou na festa, postando story, e falou pro meu amigo, ela sempre tem crise de ansiedade, deixa ela lá. O pessoal da festa tava... Nossa, que filho da... Mano, a menina tendo uma crise de ansiedade. Ele falando que ela sempre tem, que era pra deixar você lá. Cara, que sem noção. a ponto de chamar uma ambulância pra mim. Quem viu a cena sabe, foram poucas pessoas. Eu tava com o Thales e com o Caio, ele me deixou sozinha com eles. Mas assim, eu tava passando mal. Pelo motivo que a gente tava brigando, eu tava implorando pra ele ir até mim. Eu, por favor, se tem consideração, vem até mim. E aí o Thales me levou até o camping de Barretos. E aí quando ele soube que eu tava no camping, eu não sei o que ele pensou. Ele começou a falar um monte, tipo... Você acha que eu sou trouxa? Você acha que eu sou Thales? Você tá no camping. E eu tava dentro do motorhome passando mal, depois do Thales ter me levado à força. Porque eu queria muito falar com ele. E aí depois quando ele voltou pra casa, eu falei, Thales, por favor, me leva até lá. Eu preciso falar com ele, eu não vou ficar em paz. Eu muito ansiosa, muito ansiosa. Mandando mensagem, ele não vem até aqui. Se for vir, pega as suas coisas e vaza. Eu falei, então eu vou aí só pegar minhas coisas. Fui até a casa que a gente tava em Barretos, peguei as minhas coisas. E aí ele simplesmente não falou comigo. E hoje eu entendo que todas essas inseguranças... E aí ele simplesmente não falou comigo. E aí eu peguei e falei assim pra ele na frente de todo mundo. Que eu cheguei lá, ele tava bebendo com os amigos e rindo. Falei, olha, você não vai ter o mínimo de consideração de falar comigo? E ele deu risada na minha cara na frente de todo mundo. E aí eu chamei ele de canto e ele falou, não entra na minha cabeça, eu tava tentando te proteger e você mandou, ele falou que eu sou chato. Aí eu falando as coisas, falei assim, olha, eu também fiquei chateada porque a minha amiga falou que você tava olhando pra ela. Aí ele começou a me xingar. Falei, eu nunca te desrespeitei, me xingando. Nunca te desrespeitei. Você sabe disso, que eu não sei o quê. Não, mas é sempre assim. Não, eu nunca fui errado. Você é que é errado. É você que sempre nos respeitou. Eu sempre fui o santo. É sempre esses tipos de pessoas que são tóxicas. Ai, pra ela todo mundo tá errado. Todo mundo tá com complô pra destruir a nossa relação. Que todo mundo quer ver nosso fim. Que você é errada. Que sempre quem é errado é a mulher. A mulher é a mulher. Gente, estamos em plano 2025. Já dá pra reconhecer esses tipos de pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Abrir um olho. Meu Deus do céu. Tantos sinais. Ela foi perceber isso depois desse acontecimento. Beleza, saí de lá chorando. Ele tá com a aliança, longe. À tarde, eu pedi pra ele ir até comigo quando ele já tinha acordado sóbrio. Falei, não é possível que a gente vai terminar desse jeito. Mais uma vez fui atrás dele. Falei, vem até mim. Ele falou, não vou até você. Tava preocupado com o Blitz, porque ele tava, sei lá, com álcool no corpo. E aí eu tive que ir até a casa de novo. Cheguei lá, ele não tava acreditando que eu ia terminar, porque eu acho que ele na cabeça dele, ele pensou que ia ser mais uma das vezes, que ele deu o show e eu acreditei na mudança dele. Falei, vou postar. Ele falou, posta. Postei, e aí foi a hora que caiu na real. Jogou o celular e falou, desce do meu carro. Ele mandou eu descer do carro, e depois de 5 minutos ele começou, por favor, vem aqui, vamos tentar, eu vou mudar, eu prometo, você é o amor da minha vida, você não pode deixar eu ir embora assim. Ele tava sem dormir, tava com álcool no corpo, minha mãe me ligou e falou, você não vai estar no carro e eu vou te buscar. Meus amigos tiveram que me dopar pra eu não ir, porque eu tava ao ponto de entrar no carro e pegar 5 horas de estrada com ele, mesmo naquela situação que ele estava. Nossa, gente, o que ele podia fazer com ela durante essa viagem? 5 horas em uma pista. Misericórdia, ainda bem que os amigos dela ajudaram ela. Ainda bem que ela teve amigos de verdade pra fazer isso com ela. Teve que dopar pra não deixar ela ir, gente. Nossa, esses amigos salvaram ela. Salvaram, gente. Mesmo depois de ele ter feito tudo, então meus amigos tiveram que me dopar pra eu dormir. Eu acordei à noite com minha mãe me buscando, chorei horrores. E aí ele começou depois, eu vou mudar, eu prometo, você é a mulher da minha vida, eu não vou deixar você escapar. Eu sei que tô errado, vamos fazer diferente, eu vou entrar na terapia. 2 terapias por dia. Tava falando, eu falei, olha, eu preciso de um espaço. Por favor, me dá um espaço. E ele mandando mensagem, tô com saudade, pelo amor de Deus, não consigo. Até que eu fui viajar pro Rio de Janeiro e ele falou, por favor, deixa eu te ver. Eu preciso te ver. E eu falei, tá bom, eu vou te ver. Não vão, gente. Se você estava num relacionamento tóxico, vocês terminam. Aí ele vem, não, deixa eu te ver pela última vez, eu vou mudar. Não vai, não confiem, gente. Sejam fortes, não voltem, porque ele pode fazer alguma coisa com você. Entendeu? Ou ele pode mudar naquele momento, mas depois que vocês reatar o relacionamento, ele pode se tornar ainda pior. Porque esses tipos de pessoas, gente, você pode esperar tudo vindo delas. O mesmo tinha muito medo de eu ficar com outras pessoas. Eu tive que ligar pra ele e falar, olha, não vou
ficar com outras pessoas. Eu vou me cuidar. Eu não tô preocupada com isso. Eu quero colocar minha cabeça no lugar. Faço Gente, mas eles iam se separar. Qual era o problema? Meu Deus do céu. isso mesmo. E ele, não, eu jamais faria isso. Eu te amo. Eu vou provar pra você, que eu quero você na minha vida. Fazendo promessas e promessas. Aí fez o que fez, aí agora vai provar. Ah, eu te amo, que não sei o que lá. Aí, pelo amor de Deus, né, gente? Ele mesmo falou, se você fizer alguma coisa, me conta. Por favor. Tipo, segue a sua vida, mas me conta. Eu falei, não, fica tranquilo quanto a isso. Eu não vou fazer nada. Fui encontrar ele depois que eu voltei do Rio de Janeiro. Aí agora quer se preocupar, não é? Depois de fazer o que fez, de deixar ela lá com ansiedade, dos amigos ter que levar ela para o hospital, de xingar ela, de quebrar a cama dela, espelho, fazer tudo o que fez, agora quer se preocupar depois que terminaram? Ele me buscou no aeroporto. Eu entrei no carro e ele começou a falar um monte de coisa de novo. Me prometendo. E eu caí de novo naquilo. Tudo de novo. Eu já tava abraçando ele, falando que ia levar um tempo pra gente voltar, mas que eu queria dar esse voto de confiança. Ele me pedia, implorava esse voto de confiança. Aí eu fiquei 2 horas dentro do carro. Fui convencida, tava explicando pra ele os meus pontos, ele falando que ia mudar tudo. E aí eu sabia. Não muda, gente, não adianta. Nunca mudam. Não adianta, não adianta. Se eles realmente mudar, eles não vão chegar pra vocês e falar que mudou, não. Eles vão mostrar nas atitudes. Mas se ele chegar e falar que mudar, é porque ele não vai mudar. Não vai. Naquele momento pode ser até que ele tá mudando. Mas no final nunca vai. Nunca vai, gente. E que ele tinha saído noite passada. Eu também tinha ido pra um show. Fui pro show. Comer direto pro hotel. Porque mesmo assim, eu tava me comportando do tipo, eu ainda não tenho certeza das coisas, a gente ainda tá nessa indecisão. Então eu vou me comportar, assim como ele também tinha prometido, né, pra mim que ele ia fazer de tudo pela gente. E eu ainda acreditava nessa mudança, por isso que eu nunca tinha falado nada aqui. E aí eu perguntei pra ele como foi ontem. Ele, eu fui no show, depois eu fui pra uma balada, fiquei meia hora, fui pra casa do meu irmão. E tinham 3 mulheres lá na casa. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele, não aconteceu nada. Tipo, mas você acha que não aconteceu? Você acha mesmo? Ah, faça meu favor, gente, pelo amor de Deus. Se essa menina acreditou, ela é muito besta, muito besta. Elas só ficaram conversando e eu desabafando com elas, que eu tava sofrendo. Aí eu, então tá. Ai, meu Deus, como ele sofre, coitado, gente. Eu dó do homem. 2 horas depois, tinha deixado até minhas coisas no carro dele, minhas malas todas, porque ele ia me levar de volta pra casa depois do jantar. Ele me falou ontem, todos os momentos com você são válidos, não tem problema. Ainda briguei com ele, você vai virar meu motorista? Ele, não tem problema eu estando com você. Eu vou viver a vida com você. Falando várias coisas. Eu saí do carro dele. E eu descobri que ele tinha ficado com a menina naquela noite anterior. Grande surpresa. Você acha que gente, ele não muda. Esse tipo de pessoa não muda. Não adianta. Você pode dar um tapa na cara, você pode terminar, você pode ficar com outro, mas eles não vão mudar. Esse tipo de pessoa não muda, não adianta. Vão nascer assim e vão morrer assim. Essa madrugada no after que eles fizeram na casa do irmão. E eu tenho total convicção que isso é verdade, tá? Eu não falaria isso se eu não soubesse. Como eu soube, não importa. Porque isso prejudica outras pessoas, mas enfim. Fui questioná-lo, falei, volta pro restaurante, que eu ia jantar com minha prima. Falei, volta pra cá, preciso conversar com você. Olhei dentro do olho dele e falei, me conta a verdade. E ele olhando dentro do meu olho, falando, eu juro por... E aí ele simplesmente não falou. Bom, gente, e foi isso que eu encontrei. Já deu pra entender o que aconteceu. Porra, gente, que foi isso? Já deu pra entender o que aconteceu. Aconteceu, né? Que eles terminaram, ela fez o expose de que ele não presta, que ele é isso, que é aquilo. Só que alguns amigos entraram em defesa dela, postaram um story. E um deles foi o Felipe Este, acho que você já conheceu, que é esse influenciador aqui. Só que ele falou de um jeito assim meio muito polêmico. Aí ela não gostou. Mas antes vamos ver o que eles falaram, porque tem outro também. Desse vaqueiro, que tava me chamando de vagabundo. Vagabunda é a senhora que tá sem mandioca pra plantar nessa roça. Não vou me meter em nada. Eu só vou contar uma coisa que pra mim é a parte mais engraçada.
Não vou me meter, mas já me metendo. E quando queriam investir as casas da Mariana em vaca, que mandaram ela trocar as casas dela por boi na fazenda. Vocês só veem aquilo que vocês querem ver. Eu tô passado. Quer dizer que era pra vender os móveis da casa dela pra trocar em boi? E eu levando um hate lascado pela burrice de vocês. Porque eu sempre avisei desde quando queriam trocar as casas dela por boi. Maria não sabe nem cuidar dela mesma, vai cuidar de um cardume de boi. Depois joga um chumbinho pra aquelas vacas, vai a casa toda embora. Que loucura. Mas já que ela aproveitou pra falar, eu vou aproveitar pra falar um pouquinho também. Começar pela mãe desse vaqueiro. Bom, gente, aqui foi isso. O vídeo tá duplicado. Odeio que faz isso. Posta um vídeo, aí duplica o vídeo, aí deixa o vídeo maior. Odeio. Mas tem mais, tá? Falar sobre o DJ Neto. Veio me xingar na DM. E O que bloqueou. aconteceu? Ele postou, aí o irmão do ex da Maria, respondeu ele e ele foi lá e respondeu de volta. Bloqueadão, você vai ter 2 trabalhos. Me xingar, o segundo quer me aguentar, tá? Eu não preciso biscoito em cima de ninguém, porque eu trabalho, meu conteúdo tem Reels. Diferente de você, que se autodenomina DJ, coloca um pendrive que solta uma bomba sonora, você não faz uma música boa, só toca... É mais fácil você colocar uma caixinha de som no seu Calma, moço, respira. Você tá quase desmaiando, pelo amor de Deus. Toma um copo d'água. show, que é horroroso, inclusive, que eu já fui, não anima ninguém. Pelo contrário, parece que a gente tá brincando de morto ou vivo. Agacha e sobe. Eu vou encerrar o assunto aqui, porque sobre o vaqueiro principal, cabe a ela falar e não a mim, porque foi ela que passou. Mas é normal, algo que todo mundo vai Mas já falando tudo, ele fala isso depois de falar um monte de polêmica. passar, porque quando o amor bate, ele bate. E somos tão acostumados a receber nada, que quando recebemos o mínimo, achamos que é muito, mas amor não é o suficiente pra Diz que menino doido. Ele depois de falar um monte de polêmica, começa a filosofar. Do nada. precisa ter respeito, precisa ter companheirismo. E fico feliz que ela tenha aberto o olho, graças a Deus. Vai de ré, Satanás. Agora é uma fase nova. E uma hora ela vai encontrar alguém que valoriza. Porque a Mari, ela é uma pessoa apaixonante. O jeito dela faz você se apaixonar por ela. Ela é exatamente o que você assiste. Se um dia você encontrar ela, você vai achar a pessoa mais simpática do mundo. Porque ela é desse jeito. Vou falar sobre o DJ Neto. Agora a gente vai para o Thalisson. Thalisson Menezes, eu acho que é o nome dele. No TikTok, e ele saiu em defesa também da Mari. Mari Menezes. Tem como eu não falar nada, porque, ó, em todos os momentos que ela falou aquilo nos stories, todos os momentos que aconteceu aquilo lá, eu tava junto. Eu não vou falar todos, mas, tipo assim, 99% dos momentos eu tava. E eu quero falar pra vocês que tudo que ela falou ali foi real. 100% real. Ela foi muito forte de falar aqueles negócios, de expor o que ela achava, o que ela pensava, o que ela viveu. Eu lembro que quando eu vi alguns comentários, algumas coisas assim que aconteciam, umas ações dele, ou então algumas coisas assim que aconteciam, umas situações e tal, eu ficava assim, eu falava assim, meu Deus, pra que isso? Ou então eu assustava assim. E a Mariana, a gente é muito parecido. A gente é muito parecido de jeito, muito. É tipo assim, muito mesmo. Aí a gente até brinca que a gente é 2 tapados, é igual. Mesmo nível de tapadeza. Mas... E isso acontece, quando acontece esse tipo de situação, a gente que é assim, sofre muito, eu acho. E eu senti o sofrimento dela, sabe? Aí eu chegava pra ela num canto e falava assim, Mariana, você tá tudo bem? Tá certo isso? Você tá vendo que isso tá esquisito, né? Ela falava assim, não, mas vai mudar. Vai mudar. Esse é o problema, gente. Assim, a gente tenta até avisar. Olha, isso não tá certo. O que ele tá fazendo não é certo com você. Ele tem que mudar. Se ele não mudar, tem que dar um tempo. Mas não, ele vai mudar. Porque na cabeça da pessoa, aquilo que tá acontecendo é só um momento, sabe? Ela pensa que vai mudar. E não vai. Nunca vai. Se não, se não se separar, não acontecer alguma coisa na vida, pode ser que mude, mas pode ser também que não mude. Mas se continuar na relação, se ela continuar dando brecha, dando liberdade, não vai mudar. Não adianta. Ou então ela me falou que vai mudar. Eu falava assim. E se ela me falou, eu acreditava. Mariana me falou, tá tudo bem. Mas sempre ficava com medo e um pé atrás. Mas resumindo, eu acho que a gente não pode julgar ela por ter dado chances. A gente não pode julgar ela por estar passando por isso, por ter passado por aquilo. Eu acho que é o amor, sabe? Ela tava vivendo um momento muito bom. Gente, nem tudo é amor, não. Me desculpe, mas eu vou criticar. Às vezes é doença mesmo. Às vezes você tá precisando de terapia.
Porque o cara faz o que faz com você, bate, briga, quebra seus móveis, te xinga, te deixa pra lá. E você ainda sente amor por essa pessoa que te despreza. Gente, isso já é doença. Pelo amor de Deus, não tem outra coisa pra resumir, não. É doença. Ela tava acreditando no amor e ela não é. Ela é a zero errada da história. Eu que não tenho nada a ver com a história, tenho mais erro, tem mais erro na participação de erro do que ela. Eita porra, quase que não sai. Então, assim, ela só sofreu tudo e agora ela só precisa de carinho de vocês. Mas não tem. Bom, gente, depois disso tudo, das pessoas saem em defesa, né, dos amigos dela postar, sabe o que aconteceu? Ela postou na página de fofoca que não tem aquele lá, o segundo Felipe, que ele inventou tudo. Eu não achei aqui, mas se vocês procurar, vocês vão encontrar. E ela também postou esse story aqui no Instagram. A única coisa que eu quero falar pra vocês é não ficarem massacrando ninguém. A família dele não tem nada a ver com isso. A família dele sempre me tratou muito bem. Tô vendo gente dar pitaco. Achei horrível. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa que eu expus, me doendo muito, pra vocês entenderem, porque eu exponho toda a minha vida. Mas eu não acho justo comigo e nem com a família dele eles escutarem isso, porque não tem nada a ver. Então eu tô vindo falar aqui pra vocês. A família dele sempre me tratou muito bem. Sempre foram maravilhosos comigo. E é isso. Não acho que também tem que massacrar ninguém. Entendeu? A gente aprende com os erros. A vida é sobre isso. Às vezes a pessoa não enxerga, precisa de uma dessas pra enxergar, mas massacrar não. Todo mundo erra, todo mundo é ser humano aqui. E no off tem gente que faz muito pior. Então é isso. Por favor, entendam tudo. E é isso. E respeitem. Gente. Bom, gente, e foi isso. O que é que eu acho desse caso? Tomem muito cuidado com as pessoas que vocês vão se relacionar. E se vocês estão se relacionando e vocês percebem que aquela pessoa já começa a ter traços de toxicidade, termine, não adianta. Ai, não, mas é que ela vai mudar. Não vai mudar, gente. Se ela fez uma vez, aí fez a outra vez, ela vai só piorando, vai só subindo os degraus. Então a melhor coisa que tem que fazer é terminar. E sobre esse caso, eu espero que ela fique bem, não volte com ele, mesmo depois dela falar isso, mesmo os amigos defendendo ela. Eu espero que ela fique bem, que não volte com ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse react.